Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos, muita paz, muita alegria, muito, muito amor. E agora no livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, ela está dando as diretrizes para concretizar a paz. E diz assim: nós, os povos do mundo, precisamos aprender a colocar o bem-estar de toda a família humana acima do bem-estar de qualquer grupo. A miséria, o sofrimento, o medo e o ódio necessitam ser aliviados. Há alguns problemas que têm conexão com a paz. É necessário um trabalho em prol da paz entre os grupos. Problema número 1 é o ajuste da economia aos tempos de paz. E é isso. A gente tem um trabalho muito grande para conseguir a paz. E está muito ligado à paz de cada país, de cada nação, pensando no mundo inteiro, mas também está muito ligado na paz que a gente tem dentro de si mesmo. A paz começa dentro de nós. A gente pode brigar, lutar, fazer acontecer, mas se a gente não tiver em paz, vai ser difícil a gente transmitir essa paz para o mundo. E é o que nós fazemos aqui, nesse momento, que a gente ora, pacificando nosso coração e transmitindo as nossas vibrações de paz para todo mundo. Vamos então para o Livro dos Espíritos, e a gente hoje entra na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E o primeiro capítulo fala da lei divina ou natural. E a pergunta é simples: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. É a lei de Deus, a lei da natureza. E vamos terminar nossas leituras hoje, porque o Evangelho já é uma prece, então a gente já entra na prece do Evangelho segundo o Espiritismo. E para terminar, então, nós temos uma trovinha de Lobo da Costa do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Verdade em qualquer lugar que se anota por dever. Ninguém pode renovar se não aprende a ceder. E para a nossa prece de hoje, nós vamos ler a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos no capítulo da coletânea de preces espíritas e no item preces por aquele mesmo que ora, quer dizer, a prece por nós mesmos. E dentro desse item, as primeiras preces são para os anjos guardiães e espíritos protetores. Todos nós temos nossos anjos, nossos espíritos protetores, que nos auxiliam e nos mostram o caminho do bem. Assim, certos de que estamos sempre assistidos, sempre amparados,
quando o nosso coração se abre para receber as dádivas de Deus, começamos a nossa prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que têm por missão assistir a humanidade e conduzi-la pelo bom caminho. Sustentem-me nas provas desta vida. Deem-me a força de suportá-las sem me queixar. Livra-me dos maus pensamentos e faça com que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira me induzir ao mal. Esclareça minha consciência com relação aos meus defeitos e tirem-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a si mesmo. A você, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente vela por mim, e a todos, espíritos protetores, que se interessam por mim, peço fazer que me tornem digno da sua proteção, conheçam as minhas necessidades e que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando eu me achar em sofrimento e que me sustentem se eu desfalecer. Senhor, faça com que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da sua misericórdia. Enfim, faça com que neles eu encontre a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. E assim, Senhor, abrimos o nosso coração para entrar em contato contigo e com todos esses nossos amigos espirituais que nos ajudam tanto, que estão sempre prontos a nos dar a mão, a nos mostrar os caminhos do bem. E tantas vezes somos nós que armamos empecilhos para nós mesmos, com o nosso orgulho, com nossa vaidade, com o nosso egoísmo, e não permitimos que eles se cheguem a nós. Não conseguimos essa conexão tão importante para nós. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os olhos, a abrir o nosso coração, a permitir a nossa conexão. Puxa a nossa orelha se for preciso, para que possamos ouvi-los, nossos protetores, nosso anjo guardião, que está sempre a nos sussurrar, sempre a nos intuir as melhores formas de viver, o caminho que temos a seguir, a ajuda que precisamos dispensar para os nossos irmãos. É da nossa responsabilidade, nós sabemos, de estar imbuídos desse espírito de auxílio, desse amor, dessa vontade de estarmos
contigo, Senhor. Mostra-nos, Senhor, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, para que possamos fazer o possível e o impossível dentro de nós para melhorar-nos, para nos evoluirmos, para depurarmos todas essas imperfeições que ainda temos o tempo todo conosco, que em nossos momentos de silêncio, de verdade, possamos ouvir e identificar onde está o nosso egoísmo, como nos comportamos com orgulho e vaidade, para nos renovarmos, para nos transformarmos em almas mais evoluídas, em espíritos do bem. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião, nossos amigos, protetores, nossos guias, nossos mestres. Abençoa-nos, Senhor, a todos, que nesse momento o nosso amor se transforme em bênçãos, em vibrações intensas e luminosas que cheguem em todos os corações necessitados de fé, de compreensão e de amor. Abençoa-nos a todos, Senhor. Assim seja.